Bom dia! Hoje, então, nós vamos dar sequência às nossas aulas de parasitologia, né, aplicada à zootecnia. Na aula de hoje, pessoal, nós iremos então, finalizar os vermes cilíndricos, né, que são popularmente chamados assim. São os vermes do filo Nematoda, para dar uma relembrada, que são os vermes redondos, constituído pelas lombrigas, pelos ascaris. É um grupo bem diverso, com 25 mil espécies. Muitas espécies de nematoda são de vida livre, né, vivem no meio ambiente, geralmente ambientes marinhos, de água doce e terrestres úmidos, mas alguns são parasitos de plantas e também de animais, causando sérios, né, danos a colheitas e a animais de criação, e alguns são também patogênicos ao homem, certo? Os nematoda, então, só para relembrar, tem trato digestório completo, que diferem eles dos vermes plateumintos, porque os plateumintos não têm ânus. Eles não têm estruturas para circulação e trocas gasosas. Esta é uma característica que eles têm em comum com os vermes plateumintos, né, com os vermes chatos. E a respiração, então, e a circulação, ela ocorrem através da superfície corpórea por difusão, tá? E uma diferença dos vermes nematoda em relação aos plateumintos é que os nematoda não apresentam músculos circulares. Então, o movimento deles é em chicote, tá? Eles têm apenas a musculatura longitudinal na parede do corpo, ok? Na aula passada, pessoal, então, a gente viu alguns exemplos de nematóides que são parasitos de ruminantes e de equinos, certo? Hoje eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de vermes cilíndricos, né, de nematóides, que são parasitos de suínos e de caninos e felinos, certo? Lembrem que os nematóides com grande interesse na parasitologia veterinária são os representantes da ordem Strongylida. Então, eles são todos popularmente chamados de estrongilídeos, certo? Estrongilídeos, então, é uma subordem e essa subordem dividida em diversas superfamílias. E dentro dessas superfamílias, nós temos alguns gêneros que são parasitos de animais, né? Alguns são parasitos de equinos, alguns são parasitos de ruminantes, né? Esses que estão na coloraçãozinha bem rosa claro, e alguns são parasitos de suínos. E além disso, também existem alguns vermes nematóides que são parasitos de caninos e felinos, certo? Hoje, então, eu vou mostrar para vocês alguns estrongilídeos e ascarídeos que são parasitos de suínos, tá? Então, além dos estrongilídeos, existem algumas espécies também de ascarídeos. Ascarídeos é um outro grupo de vermes cilíndricos que também incluem algumas espécies que são parasitos de animais, inclusive tem uma espécie, a Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, que é parasito de seres humanos, certo? Média, né? Uns 30 centímetros de comprimento. E, como eu falei, são às vezes dezenas, centenas de lombrigas ocorrendo, como por exemplo aqui nessa imagem vocês veem, né, um intestino forrado de lombriga, o que acaba muitas vezes também impedindo a passagem do bolo fecal. E também, pessoal, lembrem que é no intestino que ocorre a absorção do alimento. A digestão, ela começa lá no estômago, com a liberação de enzimas, né, que vão fazer, né, a quebra do alimento, e os nutrientes somente vão ser absorvidos no intestino. Se o intestino estiver, né, forrado, tomado por algum verme, isso vai impedir, né, a mucosa intestinal a absorver esses nutrientes, tá? E aí, com isso, muitas vezes os animais então vão ter uma perda de peso excessiva, uma carência de diversos nutrientes. Muitos vão apresentar raquitismo devido à absorção do cálcio e fósforo pela lombriga. E além disso, pessoal, muitas vezes
a presença desses vermes e também das suas larvas, elas liberam algumas toxinas no corpo dos seus hospedeiros e essas toxinas elas podem desencadear ataques epidifórmicos. Essas toxinas vão agir lá no sistema nervoso central, causando então ataques epidifórmicos, tá? Geralmente, pessoal, quando as infecções maciças são muito elevadas, principalmente nos leitões jovens, geralmente estes acabam se escondendo, né, e eles acabam morrendo em 7 dias, tá? Então, é uma verminose um pouco mais grave nos leitões jovens. Bom, geralmente, pessoal, não é somente a lombriga adulta que vai causar o dano no porco, mas a migração das larvas também causa danos, certo? A presença, por exemplo, das larvas lá nos pulmões, lembrem que eu comentei que as larvas passeiam pelo fígado, coração, pulmão. Lá no pulmão elas ficam alguns dias. E a presença das larvas nos pulmões. E essas larvas, então, nos pulmões, liberam algumas substâncias que vão causar reações alérgicas, muitas vezes tosse, febre, falta de ar. Além disso, a presença das larvas lá no pulmão, ela vai desencadear uma infecção secundária, levando então a uma pneumonia. E também, além dos danos que são causados no pulmão, podem surgir também lesões lá no fígado, geralmente uma icterícia, ou seja, né, uma mudança de coloração por lesões que são causadas no fígado, certo? Bom, como evitar a ascaris-sum nos porcos? Obviamente que se tratar os animais parasitados, prevenir para que um suíno não ingira fezes de outro suíno, higienizar as ninhadas antes destas irem juntos das mães e também banhar as mães com escova, tá? Para remoção dos ovos aderidos aos pelos. Lembrem que no momento em que os animais vão defecar, eles acabam liberando os ovos e esses ovos podem ficar aderidos ao seu corpo. E aí, se a mãe não for banhada corretamente, ela pode passar para os seus leitõezinhos, tá? O piso das pocilgas, pessoal, geralmente os veterinários, né, os especialistas em verminoses, eles orientam fazer o piso das pocilgas concretado, o que facilita a remoção das fezes com pá, com vassoura e até mesmo facilita a lavagem dessas pocilgas. Além disso, né, essas pocilgas elas devem ser construídas seguindo algumas normas técnicas, como por exemplo, um leve declive para facilitar que a urina e a água não fiquem empoçadas no momento em que essa pocilga é lavada. Então, para facilitar o escoamento da água e a urina. E além disso, o piso de concreto ao redor dos bebedouros, o piso, aliás, das pocilgas, deve ser também de concreto ao redor dos bebedouros, certo? Essas são algumas medidas, então, algumas medidas profiláticas para se evitar o ascaris-sum, né, a lombriga nos suínos, certo? Então, seria isso sobre a ascaris-sum. Né? Uma tosse ruidosa, acesso de sufocação, uma perda excessiva, então se deve fazer então a análise, né? Principalmente a presença de ovos em exames parasitológicos de fezes, então se coleta as fezes dos porcos, se leva para o laboratório para fazer o exame parasitológico. E naqueles leitões que vieram a óbito, então é interessante fazer a necropsia do pulmão para tentar fazer a identificação, né? Para tentar constatar a presença de vermes
nesse órgão, né, no pulmão. Como evitar, né? Quais os métodos profiláticos? Então, profilaxia é a mesma coisa que prevenção, né? Como evitar que os animais adquirem essa verminose, né? O metastróngilo. Isolamento dos animais parasitados quando for detectada a parasitose, tratamento desses suínos parasitados, desinfecção de pocilgas e uma das principais medidas é não criar suínos soltos, né? Porque solto, maiores chances de ingerir uma minhoca contaminada, já que o metastróngilo tem como hospedeiro intermediário minhoca. Então a gente fala que o metastróngilo tem ciclo heteroxínico, porque ele precisa de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo de vida, certo? E uma outra espécie que também acomete suínos é o Esophagostomum dentatum. Tá? Esse nome aí bem estranho. O Esophagostomum dentatum. Tem então como hospedeiro definitivo suínos e lá nos suínos ele se instala no intestino grosso. Os porcos vão se contaminar ao ingerirem as larvas L3 que estão junto com o pasto contaminado. Tá? Então, se o pasto ou a água estiver contaminado com as larvas L3, o porco vai ingerir esse verme. E lá no intestino grosso, essa L3, né, a larva 3, muda para a larva 4 e depois para a fase adulta e já começa a se reproduzir. Os animais que têm o esofagostomo, eles têm perda de apetite e peso, diarreia com muco e sangue devido às lesões que esses vermes causam lá no intestino, a anemia, porque os vermes estão consumindo, né, parte do sangue dos animais lá no intestino grosso, uma enterite, né, uma infecção da parede do intestino e, obviamente, que em casos mais extremos, a morte, tá? Lembrando, pessoal, que para um animal que é parasito, a morte não é interessante, né? Por quê? Se o seu hospedeiro morrer, o parasito também vai morrer. Então, quanto mais tempo o parasito manter o seu hospedeiro vivo, mais tempo ele vai ter para se alimentar e para se reproduzir. A morte, às vezes, ela ocorre quando a infecção é muito elevada, ou seja, quando tem um número muito grande de parasitos ocorrendo ao mesmo tempo. Aí os sintomas vão se somar e, obviamente, que as consequências serão mais drásticas, né? Serão mais fortes. Tá? Muitas vezes, os nódulos causados em consequência da invasão da parede intestinal afetam o peristaltismo, né? Então, afetam, né, a contração do intestino, e isso vai ter consequências na absorção dos alimentos e também na eliminação do bolo fecal, tá? Lembrando que a absorção de nutrientes ela ocorre no intestino. Se esse intestino estiver lesionado, danificado, as suas funções vão ser prejudicadas. Menor absorção de nutrientes, de alimento, obviamente que vai causar consequências sérias, principalmente anemia, perda de peso, emagrecimento excessivo e muitas vezes as lesões que os vermes causam no momento em que eles vão se alimentar aqui da mucosa do intestino, acabam causando lesões, feridas, nos quais são eliminados muitas vezes sangue, então surgem hemorragias, o animal começa a perder sangue e, além disso, também é uma região, é uma porta de entrada para outros agentes infecciosos, né? Principalmente bactérias. Tá? Muitas vezes, pessoal, esse Osefagostomo, ele causa esses nódulos, tá? Essas pequenas saliências na parede do intestino grosso. E isso acaba tendo um prejuízo no aproveitamento do intestino na indústria de invólucros de salsichas e linguiças, né? Porque não sei se você sabe, mas esse tecido, né, do intestino, né,
no momento do abate do suíno e dos bovinos, no caso, eles são lavados, né, são tratados e posteriormente eles são usados para a produção, né, de salsicha e linguiça. Se esse intestino estiver com esses nódulos, com essas lesões, ele não vai poder ser aproveitado, acarretando aí um prejuízo econômico para a indústria de produtos de origem suína, certo? Algumas espécies, né, foram 4 espécies de nematódeos parasito de suínos e agora nós vamos finalizar os vermes causadores de parasitoses em animais, falando de 2 espécies que são parasitos de caninos e ou felinos, tá? Vou falar para vocês primeiro do Ancylostoma caninum, tá? O nome dessa espécie de verme nematóide já está dando um indicativo do seu hospedeiro. Então, caninum vem de caninos, tá? Mas além de cães, também é um verme que acomete felinos, né? Os gatos. Bom, lá nos caninos e nos felinos, o ancilostoma ele se instala no intestino delgado e é um vermes que se alimenta de sangue, tá? Aqui então nós temos parte do intestino, né, de um animal, provavelmente, não sei se esse animal ele sofreu uma cirurgia para retirada da porção do intestino lesionado ou se é o intestino de um animal que veio a óbito e aqui eles estão fazendo a necrópsia, tá? Mas nessa imagem que a gente vê então, né, o intestino aberto e aqui numa coloração mais marrom clara vocês veem alguns exemplares de ancilostoma, tá? É um verme pequenininho, mas que dependendo da quantidade de vermes que ocorre no intestino, as lesões podem ser mais graves, tá? Então, o Ancylostoma caninum vive lá no intestino delgado de cães e gatos, se alimentando de sangue, tá? Os machos e as fêmeas do ancilostoma, eles se reproduzem no intestino e as fêmeas põem de 7.700 ovos a 28.000 ovos diariamente, que são eliminados com as fezes do cão, tá? Então, através das fezes do cão, os ovos do ancilostoma vão para o meio ambiente e lá no meio ambiente esses ovos vão se desenvolver, eclodem e dão origem às larvas, certo? Geralmente os cães se contaminam por via oral, ou seja, através da boca, em consequência dos seus hábitos alimentares, tá? Então eles vão se alimentar ali de alguma coisa que eles encontram no meio ambiente e se as larvinhas estiverem ali presentes, eles vão acabar ingerindo essas larvas. Mas também eles podem se contaminar através da penetração da larva na pele. Geralmente as larvas vão penetrar nas patas, né? Então aqui nessas patinhas, nessas regiões que ficam em contato com o solo, as larvas podem penetrar também. Bom, uma vez que as larvas ou foram ingeridas, né, através da boca ou penetraram através da pele, as larvas vão atravessar a pele, vão atingir a corrente sanguínea ou linfática e vão começar a migrar. Então, o Ancylostoma caninum é um verme nematóide, tá? Lembrando que muitas espécies de vermes do filo Nematoda, os nematóides, eles fazem migração hemotissular. Uma migração através do sangue para diferentes tecidos, né, que compõem diferentes órgãos. Então, o Ancylostoma caninum, as larvas, né, lá no intestino, penetram através da pele, vão atingir a corrente sanguínea ou linfática e vão migrar para o coração e pulmão. Lá no pulmão, elas perfuram os capilares dos alvéolos,
mudam para L4 e vão chegar aos brônquios, bronquíolos, depois vão para a traqueia, laringe e faringe, quando são expectoradas ou deglutidas, né? Ou as larvinhas vão ser eliminadas, porque às vezes o animal ele vai sentir tosse, a presença das larvas ali na laringe, na faringe, vai causar uma irritação e o animal pode, né, ter tosse e através dessa tosse essas larvas serem eliminadas, mas às vezes, na maioria das vezes, as larvinhas conseguem passar pela glote, chegando ao esôfago e aí elas vão ser deglutidas, ou seja, elas serão ingeridas. Isso em torno de 2 a 7 dias após a migração das larvas, tá? Sendo ingerida, deglutida, vai chegar lá no intestino delgado, aonde se tornam adultas, certo? Então, aqui mostrando o ciclo do ancilostoma, é um verme, então, com ciclo monoxênico, um único hospedeiro, e a outra fase do ciclo desse verme, ele ocorre no meio ambiente, aonde vão eclodir as larvas, e essas larvas, elas podem, então, penetrar, né, na pele das patas dos cães ou serem ingeridas. Só que o ancilostoma canino, pessoal, ele pode causar uma doença em seres humanos, tá? Eles penetram através da pele, causando um outro tipo de dano num ser humano, tá? Mas que não vem ao caso aqui, porque a gente está falando, então, dos danos causados nos animais, certo? O ancilostoma canino, então, ele causa nos animais parasitados fezes escuras com aspecto de borra de café devido à presença de sangue, uma vez que os vermes são hematófagos, eles se alimentam de sangue. Então, no momento em que eles estão se alimentando do sangue lá na parede do intestino, eles vão liberando anticoagulantes para poder sugar o sangue, e esses anticoagulantes, eles favorecem também a perda do sangue. Então, é comum, então, ter perda de sangue, principalmente através das fezes, deixando essas com uma coloração mais escura. Os animais, né, os cães e os gatos, obviamente que devido à perda, né, ao consumo excessivo de sangue pelo parasito, vão ter anemia, edemas na parede do intestino e apatia, né, desânimo. A morte, pessoal, geralmente ela ocorre em filhotes de cães e gatos, porque são os animais mais vulneráveis, né? Os danos acabam sendo mais graves nesses animais, tá? Agora começou a chover aqui, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto para tentar abafar um pouquinho o barulho da chuva, tá? Esses ancilostomídeos, né, ancilostoma, são os parasitos mais patogênicos de cães e gatos, tá? Porque eles causam, então, uma ação exfoliativa da mucosa intestinal, porque no momento em que eles vão sugar o sangue desses animais parasitados, eles acabam dilacerando a mucosa intestinal, acabam consumindo, né, o sangue, causando anemia, podendo, então, levar os animais a óbito, certo? Bom, como evitar o ancilostoma canino, tá? Primeira medida, canis devem possuir piso de concreto, tijolos ou lajota e geralmente com um declive, né, levemente inclinado para a água não ficar empoçada. Desinfectar os canis para destruição dos ovos ou larvas. Fazer exames de fezes, né, de tempos em tempos nos cães e nos gatos e administrar, às vezes, algum tipo de vermífugo, tratando esses cães parasitados. E também uma das medidas é remoção e incineração de fezes que são depositadas em jardins, quintais, casas, apartamentos, canis e nos passeios públicos, né, nos ambientes públicos. Dificilmente a gente vai fazer isso, né, remover e muito menos incinerar as fezes, tá? Mas para aqueles que gostam de ter o seu cãozinho criado de maneira solta, tem que ter muito cuidado, porque quanto, né, mais contato os animais tiverem com o meio ambiente,
mais chances deles adquirirem uma verminose, né? Mais chance deles trazerem esses vermes para dentro da nossa casa, né? E às vezes, então a gente também tem que ter um cuidado com o manuseio da caixinha aonde, né, os animais defecam, certo? E quando esses animais, então, muitas vezes vão passear nesses espaços públicos ou entram em contato com o meio ambiente, o bom, então, é dar um banho nesses cães quando retornarem para dentro das nossas residências, certo? Filhotes, né, com pequena idade, desde que esses foram contaminados através da via transplacentária da mãe, né, os filhotes então já vão nascer contaminados e as larvas vão migrar para os pulmões, sendo deglutidas e depois vão chegar também ao intestino dos cães jovens e se tornam adultas e começam a se reproduzir, tá? Em humanos, pessoal, o Toxocara canis causa uma doença chamada de larva migrans visceral, tá? Então, muitos seres humanos eles podem adquirir a larva desse verme e ela pode migrar por diferentes órgãos, podendo causar problemas no fígado, pulmões e deslocamento da retina. É o que ocorre também com o ancilostoma canino, tá? O ancilostoma canino e o Toxocara canis, então, ambos podem causar a larva migrans visceral, que é uma doença causada pela migração das larvas, ou do Toxocara canis, ou do ancilostoma canino, em seres humanos, certo? Bom, mas voltando na Toxocara canis quando ele infecta animais, tá? Os sintomas são muito parecidos ao da lombriga, tá? Do ascaris. Então, desânimo, apetia, perda de peso, enfim, todos aqueles danos muito parecidos, uma vez que são vermes que vivem lá no intestino dos seus hospedeiros, certo? Seria isso que eu tinha para colocar para vocês. Espero que tenha ficado bem claro. Coloco-me à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem e-mail, tá? Que na medida do possível eu respondo todos vocês, certo? Importante também que vocês vão fazendo as atividades, tentem acompanhar as aulas quando puderem, porque tudo que vocês fizerem agora, vocês não terão que fazer novamente no retorno às aulas. Então, todas aquelas disciplinas que vocês conseguirem acompanhar, fazer as atividades, vocês já terão tempo depois disponível para se dedicar a outras disciplinas, ok? Abraço, é isso.